Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio e todas as consequências nas quais ele pode trazer, quer sejam positivas ou negativas. Nós somos bastante questionados, nós que nos envolvemos com espiritualidade, em relação a questões que se ligam ao comportamento de outras pessoas, sobretudo aqueles que fazem mal à humanidade, ao seu próximo e até mesmo a si mesmo, né? Com algumas decisões que chegam a tomar. Mas quanto a essas pessoas que fazem mal aos outros e tomam decisões que prejudicam muitas pessoas, nós vemos que elas têm um livre-arbítrio. E como se dá isso? Como o universo permite que essas coisas ocorram? Porque, na verdade, muitas coisas ocorrem em fatores pequenos, né, e vão tomando proporções cada vez maiores. Pequenos conflitos nas quais nós passamos, muitas vezes, se tornam conflitos cada vez mais grandes. Nós vemos aí o reflexo de tudo isso na humanidade. Mas as pessoas que fazem mal aos outros, elas têm o livre-arbítrio, elas podem fazer isso. E nós vemos que isso se torna uma corrente que alguns elos precisam ser quebrados, porque senão essas coisas continuam e as pessoas vão gerando cada vez mais karma. Nós sabemos que o homem, ele gera os seus karmas e fica preso a eles, né? E Jesus falava muito a respeito disso, usando a simbologia da lei da semeadura, e dizia ele que aquilo que você plantar, você vai ter que colher. Existe um ditado popular que fala que nós não somos obrigados a plantar, mas nós somos obrigados a colher o que nós plantamos. E isso também é uma verdade, uma relativa verdade nas nossas vidas, né? Mas eu cheguei a ser indagado por algumas pessoas da seguinte forma: mas as pessoas têm um livre-arbítrio e elas fazem o que elas querem, e as pessoas de má índole vão fazer o que elas querem e vão prejudicar outras pessoas. E tem que existir alguém que as pare, e realmente precisa existir, né? E pessoas que as parem, e isso vai acontecer, e não precisa ser eu ou você que faça isso, né? Porque o universo coloca pessoas no caminho para que elas assumam essa posição, porque elas já são encarregadas disso, entende? Então o que ocorre? E por isso existe um policial, existe uma autoridade e tudo mais. E mesmo na história da humanidade, nós vemos, por exemplo, na própria Bíblia, onde exércitos se levantavam contra um determinado povo, e houve um momento em que o sacerdote chega a dizer que está recebendo uma mensagem divina, onde eles não precisariam pelejar, mas iam levantar outro povo bárbaro, igual aqueles que estavam para atacá-los, e assumir as rédeas disso, porque na verdade o que eles estavam plantando eles iam colher, e outros seres da mesma frequência, da mesma faixa de vibração, né, iam adentrar nesse caminho. Então é muito interessante, né, essas questões, e é apenas para a gente analisar. Mas sempre existem bárbaros que atravessam no caminho de outros bárbaros, né, ou mesmo a lei acaba colocando as mãos, né, em determinado tipo de pessoas. E nós não precisamos entrar na mesma faixa de frequência, de vibração, para tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porque, na verdade, nós também temos de nos apegar à ciência de que aquilo que existe em nós vai ser o reflexo daquilo que nós vamos encontrar pelo caminho. E se alguma pessoa tentar te tirar da sua vibração, se alguma condição, né, algum fator da vida tentar te tirar da sua vibração, você traz o pensamento e o foco para dentro do seu próprio eu novamente e não sai da sua frequência, não sai da sua faixa vibracional. Então, o interessante é nós nos policiarmos em relação ao que o mundo tem feito, porque na verdade nós não somos um produto do mundo, nós somos um produto de nós mesmos, nós nos construímos e não nos deixamos influenciar pelo externo, nós temos que influenciar o externo, aquilo que está além de nós. E o interessante é que esses dias ocorreu um fato interessante em casa. Na verdade, o meu filho mais novo, ele chegou muito bravo em casa, porque ele falou que ele tinha esquecido o estojo dele na escola, e quando ele voltou e procurou, ele não estava mais lá, e perguntou para a professora, né,
perguntou e ela não sabia e ninguém sabia, e a administração da escola também não sabia, e segundo a inocência dele, ele achou que ele ia encontrar aquele estojo novamente, alguém tinha achado e entregado para a professora ou na secretaria, algo assim, e ele voltou entristecido com isso e bastante revoltado também. E ele falou para mim, nós temos que ir lá, você tem que ir lá e ver o que aconteceu e exigir deles que apareçam com o meu estojo. E eu falei, Henrique, mas o seu estojo não vai aparecer assim. Quem pegou já decretou que aquilo era dele e pronto, né? Você tem que fazer o possível para não esquecer o seu estojo na escola. E ele, inconformado, falava, mas não pode, é meu aquilo, né? E quem acha tem que devolver, não pode ficar. E eu falei, mas é só estojo, deixa isso para lá, não tem como a gente encontrar. Não, mas a escola tem câmera e a sala também tem câmera, se investigar vai ver quem achou, mas eu falava para ele, mas não precisa, eu compro outro, deixa isso para lá. E ele falava, não, mas quem fez isso precisa ser punido e não pode ficar sem punição. E eu tentando explicar para ele que não precisava a punição, quem dá não somos nós. Na verdade, a própria causa e efeito, a lei do Dharma, que é uma lei cósmica e ninguém escapa dela, né? E nós mesmos temos que nos policiar porque nós também não vamos escapar dela. E eu tentei explicar isso para ele, e apesar de ser bastante novo ainda, parece que ele entende bastante, né, essas questões mais morais que a gente tenta passar. E o interessante é justamente isso, né? Não precisa punir a pessoa, já tem quem a puna, né? E é a própria vida, entende, que pune as pessoas nas quais se envolvem com algumas situações, entendem? Por isso, nós temos que policiar a nós mesmos, né? E foi o que eu tentei explicar para ele, que ele não precisava punir, não precisava achar nas câmeras quem foi que catou e escondeu, porque na verdade nós aprendemos com a vida, nós aprendemos com os nossos erros, e essa pessoa vai se deparar em algum momento, né? Por mais nova que ela seja, são crianças na faixa de uns 13 a 16 anos, e eles também acabam colhendo, os adolescentes acabam colhendo, e na idade madura mesmo, né, o seu próprio inconsciente os leva a rememorar coisas que aconteceram no passado e ressignificar tudo isso. Então, e nós vamos colhendo aquilo que nós plantamos, e por isso não é necessário, muitas vezes, que um terceiro tente fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque o universo se encabe disso e ele faz com que a própria pessoa acabe colhendo aquilo, de qualquer forma que seja, ou por intermédio de outro, ou tendo um encontro consigo mesmo, percebem? E esse é só um pensamento que eu deixo para vocês analisarem, chegarem às suas elucubrações. Não é uma verdade absoluta, todas as verdades são relativas, né? E nós estamos sintetizando nossas verdades para chegar em uma verdade mais comum e mais plena para todos nós. Por isso, um grande abraço para todos vocês e fiquem na luz desse grande amor.